Radhe, Radhe, Jai, Jai, Radhe. Bom dia. Bom dia, Shri Radhe. Shri Radhe. Nós estamos falando sobre o desaparecimento do Senhor, né, quando ele encerra seus passatempos. Quando ele foi flechado pelo caçador, o Jara, ele acertou o pé de Krishna pensando que era a cabeça de um veado, e Krishna estava ali esperando. Né? E ele orou pedindo perdão, o caçador, e Krishna disse que estava tudo certo, estava esperando. Ele ficou ali naquele lugar, meditando, durante algum tempo. A flecha ficou ali, cravada no pé dele, e ele ficou ali meditando sobre aquilo tudo que estava acontecendo, e sobre seus passatempos, e sobre a sua morada eterna, e sobre a sua amada Shri Radha. E aí, nesse momento, quem está ali presente com ele é o seu amigo, o emissário Uddhava, que foi preparado para esse momento. Né? O Uddhava ele é preparado para estar com o Senhor na hora da sua despedida do mundo. O Uddhava, ele antes, muitos anos antes, Krishna havia começado a iniciar Uddhava nos mistérios do serviço devocional. E Uddhava, ele é dito assim como o maior devoto de Krishna. Você não pode encontrar nenhum entre os Yadavas que seja maior do que Uddhava. Então, Uddhava ele consegue ter mais amor e afeição por Krishna do que os próprios Pandavas, do que Arjuna. Arjuna era um amigo muito querido de Krishna, mas ainda assim Uddhava tinha um lugar superior no coração dele. Krishna ainda conseguia ter mais afeição por Uddhava, que também era da família dele real, né? Era um primo de Krishna, seria um primo, né? Como Arjuna, né? Arjuna também. Então, Uddhava, ele uma vez entrou no quarto de Krishna, logo no começo, quando Krishna havia deixado Vrindavana e estava agora se tornando um príncipe. E naquela hora ele viu Krishna com um olhar perdido na janela, olhando o horizonte. E Uddhava ficou ali e percebeu que Krishna não estava ali. E teve uma hora que Krishna chorou, caiu uma lágrima assim do olho dele, e ele só soltou a palavra Ma, chamando a mãe dele. Quem é a mãe dele? A mãe dele estava ali, a mãe Devaki. A Devaki. Ele já estava no palácio, aí ele já tinha acabado de deixar Vrindavana, né? Matou Kansa, colocou o rei Ugrasena de volta no trono, né? O pai do Kansa, voltou para o trono, que era tio materno de Krishna, você lembra? O rei Ugrasena. Então, Krishna, quando mata Kansa, as pessoas queriam colocar ele como rei, só que ele não aceita, ele diz, não, o rei de direito é o Ugrasena Maharaj, que foi usurpado o trono dele de forma ilícita. Então, vamos devolver o trono ao avô dele, no caso, né? Que é o rei Ugrasena. Então, o Ugrasena estava reinando, ele estava ali com a mãe dele, com o pai dele, depois de tanto tempo, né? De separação, a mãe dele esperando, ele resgatou ela do calabouço, mas ele estava chorando, olhando para o horizonte, e Uddhava percebeu aquilo. E quando Krishna chamou por mãe, ele voltou a si. Né? Quando ele falou, mãe, aí o Uddhava começou a conversar com ele, disse, mas meu amigo, você agora conseguiu vencer tudo e tal, você venceu o câncer, agora você é o nosso grande herói, o que você está sentindo? Que sentimento é esse profundo no seu coração que te faz chorar? E aí ele fala da vida dele em Vrindavana, né? Ele fala para Uddhava, né? Revela o coração dele. Naquela hora, Krishna estava sentindo separação de Vrindavana, mas ele não tinha com quem conversar. Né? Ele ainda conseguia conversar com Balarama, né? Que viveu a infância com ele. Né? Mas Balarama era irmão mais velho dele. E tinham algumas dificuldades que ele não conversava com Balarama sobre Radharani, por exemplo. Quando ele tinha saudade de Radharani, ele não tinha com quem falar. E o Uddhava agora chegou e Krishna viu nele essa pessoa. Ele pode ser meu amigo. Ele viu o coração dele sendo capaz de compreender o sentimento das gopis. Aí o Krishna fala assim, meu amigo, eu estou sentindo saudade da minha mãe e de todos os Brajavasis.
se você fizesse um favor para mim, de ir lá e levar uma carta para mim, para eles, né? Eu enviar uma carta para os habitantes de Vrindavan, você levaria? E o Uddhava disse que levaria. Aí o Krishna escreveu uma carta para a mãe dele, para o pai dele, uma carta para os Vrajavasis em geral, né? E aí o Uddhava já estava subindo na carruagem e partindo em viagem para ir para o interior, né? Encontrar com a família de Krishna. E aí o Krishna disse para o Uddhava: amigo, tem mais uma coisa que eu não te falei ainda. Aí ele entregou mais uma carta. Ele disse: essa daqui você vai procurar uma moça chamada Radhika, né? E todo mundo vai saber quem é, mas você deve entregar ela em segredo. Aí Uddhava foi. Então, quando Uddhava chegou lá, ele foi tomado pela emoção dos Vrajavasis. Quando ele cruza o limite da fronteira de Vrindavana, ele percebe que aquele lugar não é um lugar comum. Aí Uddhava fica maravilhoso, ele pede para parar a carruagem, e ali ele fica embevecido, meditando, sentindo a atmosfera daquele lugar. Quando ele se aproxima da casa dos pais de Krishna, Nanda e Yashoda, aí ele percebe que todo mundo está como se fosse zumbi, um morto-vivo. Ele vê aquele sentimento que assola o coração das pessoas que estavam ali. A menina está olhando para o nada, ela está ali como se vai pegar um balde para jogar dentro do poço, mas ela parou, e ali ela está estancada, como se fosse uma estátua de cera. E aí ele entra, e ele vê na cozinha da casa da Yashoda cheio de teia de aranha. A Yashoda está encostada assim na soleira da porta, olhando para o horizonte, paralisada, bestificada, como que se fosse uma foto na pintura. Diz que era trágico, ele chegou a ver aquilo tudo patético, a palavra que se usa. E ele não conseguia compreender. Quando Nanda Maharaj vê Uddhava, ele recebe ele muito bem, reconhece ele da corte dos Yadavas, né? E aí ele chama para conversar, e aí a Yashoda volta um pouco assim, as pessoas vão ali tentando interagir, mas tudo muito sofrido. E Nanda Maharaj começa a falar: diga, Uddhava, como está o nosso filho Krishna? E ele começa a chorar copiosamente. E Uddhava não sabia dizer se ele dizia: oh, pare de chorar, você não tem do que lamentar, ou ele deveria dizer, né? Você deve se estabelecer no conhecimento da autorrealização, Deus está no coração. Ele dizia: nossa, como você é afortunado, você chora dessa forma por Bhagavan, Krishna. Que sentimento é esse? E o coração dele começou a admirar os Vrajavasis. Ele via: que emoção é essa que essas pessoas estão vivenciando no coração delas? Que sentimento, né? E aí ele passou algum tempo com Nanda Maharaj, conheceu os meninos que brincavam com Krishna também. Perdão, só um instante. Alô, você está me ouvindo? Tô. Tá. Então, é porque apareceu um negócio aqui no celular, acho que foi do Google. Aí, Krishna, aí o Uddhava ficou algum tempo com o Nanda Maharaj, com os garotos que brincavam com ele, e eles começaram a falar de Krishna, e ele ouviu sobre como eles vivenciavam a infância deles, e como Krishna tinha feito coisas maravilhosas e salvado os Vrajavasis com atos heróicos contra demônios e cataclismas da natureza. Krishna sempre foi o herói, o abrigo dos Vrajavasis, como que agora eles estavam sentindo a separação dele. E depois, ali, ele percebeu que tinha um amigo de Krishna chamado Mangala, e ele percebeu que havia ali, ele conhecia coisas de Krishna que os outros não sabiam. Então ele chegou e falou: olha, Madhu Mangala, quem é a Aradika? Eu tenho uma carta aqui para ela que eu não posso dizer para ninguém. Aí o Madhu Mangala levou ele até onde estavam as gopis. Aonde estavam as gopis? As gopis
desde que Cristo havia ido embora, que ele subiu daquela carruagem, na estrada, elas se jogaram na frente da carruagem para que o Akrura, o tio de Krishna, não pudesse levar Krishna embora de Vrindavana. Ele estava indo levar Krishna para matar câncer, mas elas se jogaram na frente da carruagem naquele dia. E desde aquele dia, ele conseguiu desviar delas assim e saiu. Desde aquele dia, elas ficaram olhando para a estrada, esperando a carruagem voltar. Elas foram ali para a floresta, seguindo a carruagem. Quando a carruagem sai dos limites de Vrindavana, elas não acompanham mais, porque elas não saem de Vrindavana. Mas elas ficam ali na floresta. Nunca mais voltaram para casa. Elas haviam ficado ali esperando Krishna voltar, porque ele havia prometido que ia voltar. Como Krishna prometeu que ia voltar? Não foi com palavras. Krishna prometeu que iria voltar, ele prometeu com um olhar que ele lançou quando olhou para trás e a carruagem estava sumindo. E elas olharam no olho dele e viram, eu vou voltar. E elas ficaram ali, esperando ele voltar. Então, elas estavam ali cantando os nomes de Krishna, cada uma debaixo de uma árvore. Umas rolavam chorando, berrando, outras estavam catatônicas, outras estavam imersas em profundo samadhi. Ali, Uddhava se aproximou e disse para elas, eu tenho uma mensagem de Krishna. E todas elas se reuniram ao redor dele. E a Lalita e a Vishaka foram lá chamar a Radhika. Radhika, tem um mensageiro de Krishna. O mensageiro de Krishna chegou. E aí ela olhou e disse, eu não quero saber de mensageiros de Krishna. Seu abelhão, você tem a mesma natureza que o seu senhor. Ela olha para a abelha, ela pensa que o mensageiro é a abelha. Elas estão falando de Uddhava. O Uddhava estava ali com a carta, mas ela começou a conversar com a abelha na hora que as gopis vieram dizer o mensageiro. Ela ouviu a palavra mensageiro de Krishna. Então ela pensou que a abelha era o mensageiro de Krishna, né? Porque a abelha era igual a Krishna. Né? Ela ia de uma flor a outra, sem nenhum compromisso, sem olhar para trás. Ela pousava na flor, desenvolvia um relacionamento com aquela flor e depois ia embora. E quem sabe, queria saber, ia para outras flores. Então, ela estava ali indignada com aquele abelhão. Ela dizia, eu vejo o pólen das flores de lótus da guirlanda de uma outra mocinha que abraçou Krishna. Esse pólen ainda está no seu bigode. Você nem para limpar o seu bigode antes de vir falar comigo. Né? Então, ela começa a maldizer aquele mensageiro e Uddhava estava ali, presenciando aquilo. Né? Ele começou a olhar aqueles sentimentos de êxtase transcendental de Srimati Radhika que alcançaram limites inimagináveis. Quando a abelha sumiu da visão dela, ela começou a lamentar, onde está o mensageiro de Krishna? Onde está? Eu estou aqui, Uddhava dizia. E ela não ouvia, ela nem dava atenção, ela simplesmente estava imersa. Então, ele presenciou o que é de mais elevado em Bhakti, que é Madanakya Mahabhava, que é quando Radharani ela condensa o amor dela de tal forma que ela se torna o seu ser amado. Ela assume a forma de Krishna, de tanta saudade que ela tem de Krishna. Então, esse êxtase foi presenciado por Uddhava. E Uddhava, ele tinha ali os atributos corpóreos semelhantes ao de Krishna. Ele tinha a mesma cor de pele. Ele usava uma roupa bem parecida com a de Krishna. Né? E isso se chama Swarupa Mukti, que é quando o devoto obtém uma forma similar da sua deidade adorável. De tanto meditar no Senhor Krishna, Uddhava assumiu uma forma similar à de Krishna. Mas isso não confundiu a mente de Radharani. Quando Uddhava viu Srimati Radharani manifestando a forma de Krishna, ele pôde ver que era Krishna mesmo. Não havia nenhuma diferença. Nem de lugar, nem de tempo, nem de circunstância. Ela era o próprio Krishna, em grande êxtase devocional. Ele pôde ver ali o que mais tarde aconteceu na Era de Kali, a forma dourada do Senhor Chaitanya Mahaprabhu.
que é manifestado os dois unidos, né? Então, o Uddhava, ele teve essa visão quando teve o Darshana de Shrimati Radharani, e ele pôde, então, aprender com as gopis. Ele foi para uma escola que Krishna mandou ele. Krishna disse para ele estudar com as devotas, as mais elevadas personalidades, amadas do seu coração, porque as gopis, elas não podem ser ditas como devotas. O Uddhava é o maior devoto, mas as gopis são Krishna mesmo. Eles não estão na plataforma de devotos, elas são Shakti. Então, o Uddhava, como um devoto, ele aprendeu. E ele entendeu o caminho que ele deveria seguir, abrindo caminho para todos nós. Né? Abrindo caminho para todos nós, que somos devotos e que queremos seguir os passos das gopis. Né? E aí, Uddhava foi esse primeiro devoto Rasika, né? Que foi capaz de entender o verso que Krishna falou para Arjuna no Bhagavad Gita, Mama Nabhava Madbhakto, ele está dizendo, pensa sempre em mim. Então, quem pode pensar sempre em Krishna são as gopis. As gopis sempre estão pensando em Krishna em todas as circunstâncias, mesmo quando elas estão tratando de partes de seu corpo que não são compartilhadas com mais ninguém, né? É diferente de uma mãe, de um pai. O pai e a mãe de Krishna também estão pensando nele. Mas as gopis, elas estão pensando em Krishna em toda parte, em todo lugar, em todas as circunstâncias, em todos os sentimentos, em todas as emoções. É o amor madhurya rasa, amor conjugal. Então, Uddhava aprendeu aquilo e voltou para Dwaraka. E quando ele voltou para Dwaraka, ele pôde contar muitas coisas maravilhosas para o coração de Krishna. E as palavras de Uddhava inundavam o coração de Krishna. E Uddhava se tornou um ouvinte qualificado, uma pessoa qualificada que podia ouvir os lamentos de Krishna. Ninguém mais podia ouvir o lamento de Krishna. Krishna disse que aquele que não se lamenta em circunstância alguma, ele disse isso para Arjuna. Ele estava ali trazendo uma missão, ensinando. Mas quem poderia ouvir o lamento dele? Né? Quem era capaz de ouvir os sentimentos de separação que ele tinha dos Vrajavasis? Apenas Uddhava era o confidente dele. Então, ele se tornou o amigo mais íntimo de Krishna. Mais íntimo até que Balaramaji. Né? Ele estava ali dando amparo para o momento de dor do Senhor. E que são relações diferentes, né, entre Balarama com Krishna, porque Balarama era irmão e amigo, né? E Uddhava é também, assim, considerado também um grande amigo, né? Grande amigo. Então, O Sakya dele podia dar em locais que Balarama não podia. Balaramaji, ele não ia conversar com Krishna sobre Shrimati Radhika, porque Krishna ele ficava envergonhado de falar essas coisas íntimas para Balarama. Mas o Balarama, como sendo o irmão mais velho, sempre queria levantar a moral de Krishna, né? Ia falar, não, Krishna, esquece isso, não, levanta e deixa isso, ela está ali no seu coração. Então, ele não ia entender, acolher a dor. Ele queria chorar, ele não queria ser consolado, não queria ser chamado a força dele. Balarama ia chamar a força de Krishna. Ei, Krishna, ninguém pode ver você assim, não, que enxuga essas lágrimas aí, né? Os humores são diferentes, né, de Balarama e Uddhava, né? Porque o Balarama, que eu sei, é lutador, é guerreiro, é impostor, no bom sentido, né? E o Uddhava é mais aquele camarada, né, que escuta o coração. Isso. Ele podia ouvir Krishna se lamentar, chorar e simplesmente dar o ombro para ele chorar. Só isso, só o que Krishna precisava, né? Radharani tinha todas as suas saques. Ela tinha Lalita, Vishaka, Chitra, tinha Pakara. Tinha todas as gopis que estavam lá para consolar umas às outras, mas Krishna estava só. Aí agora ele tinha Uddhava. E Uddhava era tudo para Krishna. Então, Uddhava é aquela pessoa que Krishna escolheu para estar com ele no momento da passagem, que segurou a mão dele no momento que ele estava partindo desse mundo. E ele queria agora encontrar com Radharani novamente, né, na sua morada eterna. Então, ele fica ali com Uddhava e ele vai falar, no leito de morte dele,
o conhecido Uddhava Gita, as instruções para Uddhava. As últimas instruções Krishna vai dar para Uddhava no leito de morte. Quando ele completa o Uddhava Gita. Ele já havia começado a falar antes, quando eles estavam no palácio. Mas agora ele ia dar a instrução final. Ele estava dando ali as últimas palavras dele, os últimos ensinamentos dele. E ele fez isso para Uddhava, que está ali registrado do Srimad Bhagavatam, quando ele conversa com Uddhava e explica a ciência do serviço devocional de uma maneira aprofundada, né? Porque o Uddhava tinha capacidade. Então, é mais profundo o Uddhava Gita do que o Bhagavad Gita. O Uddhava Gita, Krishna vai mais a fundo em Bhakti, né? Bhagavad Gita, Krishna fala de diferentes temas. No Uddhava Gita, ele vai falar de Bhakti Deva, da devoção, desse sentimento que ele reciproca. Então, o Uddhava, ele escutou e ele viu Krishna ascender ao céu. Porque Krishna, ele não abandona o corpo. O corpo de Krishna e Krishna são a mesma pessoa. Então, o corpo de Krishna, ele ascende ao céu. Como fala na Bíblia. Isso. Arrebatado. Né? Na Bíblia fala, né, Jesus, né, ele ascende também nos céus. Né? Isso. Depois da mesma forma que Krishna. Ele vai e sobe. E lá nas alturas ele some da vista de quem está vendo. Né? Mas ele sobe em toda a sua glória. Né? Ele sobe com todos os seus associados. Todas aquelas pessoas que haviam descido com Krishna e ainda não haviam partido, quando Krishna vai, todos eles vão juntos. A Uddhava ficou. Uddhava ficou porque ele tinha que contar a história. Ele tinha que ter testemunhado ali, ele tinha algumas missões ainda. Mas, quando Uddhava encontra com Maitreya, Maitreya é um personagem do Srimad Bhagavatam. Você já ouviu falar no Maitreya? Assim, o nome sim, mas assim, o que é a história, não. O Maitreya é assim, ó, o Bhagavatam, ele é uma conversa começa com os sábios de Naimisharanya, né, que são os sábios que estão reunidos no final, aliás, logo quando Krishna desaparece. Quando Krishna sumiu, tá? Quando Krishna sumiu, aí os sábios, eles vão se reunir na floresta de Naimisharanya. Está começando a Era de Kali. Eles vão fazer um sacrifício de 1000 anos. É assim que começa o Bhagavatam. Aí eles vão fazer um sacrifício de 1000 anos. Aí, nesse sacrifício, eles elegem uma pessoa para discursar sobre o conhecimento e responder às perguntas dos sábios. Porque está começando a Era de Kali, eles querem fazer perguntas. Aí eles elegem Romarashana. Mas Romarashana ofendeu Balarama. Balarama chega na assembleia e todo mundo se levanta. Mas Romarashana pensa, eu sou o narrador do Bhagavatam, eu devo permanecer sentado. Aí Balarama corta a cabeça dele, porque ele estava com ego. E ele corta a cabeça do ego com uma palha de grama. Porque Balarama diz, você não ofereceu respeito para mim, todo mundo se levantou, eu que sou o guru original. Aí ele pega uma palha, que é o símbolo da humildade, e corta a cabeça do Romarashana. Aí eles colocam no lugar Suta, que era filho do Romarashana. Né? Olha que grande personalidade, né? Ele viu o pai dele sendo morto por Balarama, mas ainda assim reconheceu que o pai dele recebeu uma bênção. E que Balarama, ele não estava apegado ao que estava acontecendo externamente, né? A gente fica apegado, Deus não tem pena de matar ninguém, não. Sabe? Porque Deus vê a gente como ser eterno. Ele não vê o temporário que a gente vê. Né? Então, Deus não tem pena de matar ninguém, nem de fazer nascer. Né? Então, está sempre nascendo e morrendo. Agora, a alma é eterna. Isso para Deus é o que conta. Né? E o devoto tem essa visão.
Então, o devoto foi capaz de compreender aquele passatempo. E ele se sentou, Suta Goswami, e aí Suta Goswami ele foi eleito porque Suta Goswami ele havia ouvido a conversa de Shukadeva e Parikshit, que havia acontecido ali um pouquinho de tempo antes, uns dias antes. Né? E ele era capaz de descrever a conversa de Shukadeva, e então são dois diálogos aí. Você vê que vai ter o diálogo do Suta narrando para os sábios, e os sábios vão fazer perguntas, e o Suta vai responder, mas só que ele vai estar descrevendo uma outra conversa, a conversa de Shukadeva com Parikshit. Então, ele vai descrever como o Parikshit Maharaj perguntou e como o Shukadeva respondeu. Né? E aí, Shukadeva chega no ponto que ele vai narrar a conversa que Maitreya vai ter com Vidura. Esse Maitreya, que eu falei para você agora, que encontra com Uddhava. Esse Maitreya vai encontrar com Uddhava. E ele vai ter uma conversa com o Vidura. Quem é o Vidura? Está fazendo a pergunta? É. Não ouviu falar do Vidura? Tá, vamos lá. Vidura, ele é irmão do Dhritarashtra, o rei cego. Né? Ah, O rei cego ele tinha dois irmãos, que era o Pando, que era pai dos Pandavas, e o Vidura. Mas o Vidura era filho da empregada da mãe dele. Né? Então, mas os três tinham o mesmo pai. Tu lembra dessa história do Vyasadeva? É. Então, o Vyasadeva teve um filho com uma empregada, e era o Vidura. E aí esse Vidura, ele, depois da Batalha de Kurukshetra, ele abandonou o reino e foi virar mendicante, sannyasi. Né? Saiu do reino e saiu só com a roupa do corpo. E foi ser Babaji, yogi, né? Nos Himalaias, estava indo para os Himalaias, ficar meditando lá. Aí, no caminho, o Vidura encontra com Maitreya, que havia se encontrado com o Uddhava. Né? Aí o Maitreya vai conversar com o Vidura sobre tudo o que aconteceu no momento da passagem, quando Krishna deu as últimas instruções para Uddhava. Né? Na verdade, o Vidura se encontra primeiro com o Uddhava. O Vidura se encontra com o Uddhava e Uddhava fala, o nosso Senhor abandonou esse mundo. E aí, você estava com ele, o que ele fez, como foi que tudo aconteceu? Aí o Uddhava diz para o Vidura, Vidura, você é mais velho do que eu. Eu não posso dar nenhuma instrução para você. Tudo que o meu Senhor falou para mim, eu não posso dizer para você, você é mais velho. Mas você conversa com Maitreya. Eu contei tudo para ele. Ele estava lá com a gente, ele pode presenciar também. Então, Maitreya pode te dar o conhecimento. E aí o Uddhava vai e sobe os Himalaias e nunca mais é visto. Então, Uddhava, ele havia ficado ali ainda porque tinha essa missão. E aí o Vidura encontra com o Maitreya e o Maitreya vai descrever para ele o conhecimento que Krishna deu no momento da sua passagem. E aí isso aí está no Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Começa a conversa do Maitreya com o Vidura. Aí você vê a sucessão discipular, né, acontecendo. Krishna, ele abandona o planeta, ele leva com ele todos os associados dele, não fica nenhum filho dele, nenhum descendente de Krishna, nenhum seguidor dele, todos ali foram embora, mas ele deixou estabelecido a instrução, que chega até a gente, hoje, no Srimad Bhagavatam. Então, o Bhagavatam, ele vai preparar o terreno até o 10º canto. Do primeiro canto até o 10º canto, ele está preparando o terreno, ele está preparando seu coração para a descrição dos passatempos de Cristo aqui na Terra. No 10º canto, ele vai começar a contar
como a Mãe Terra estava sofrendo com os malfazejos dos reis demoníacos. E aí ela vai orar, e os semideuses vão se reunir com Brahma para aliviar o fardo da Terra. Eles vão pedir por Vishnu no Oceano de Leite, na estrela polar. E lá o Senhor Vishnu vai ouvir o Purusha Shukta. E quando ele escuta a canção cantada pelos Devas, ele promete que vai nascer da Terra, né? E ali ele vai nascer como filho na dinastia Vrishni. Ali é Vishnu que está prometendo. Veja bem, esse Krishna que aparece para ensinar o Bhagavad Gita, para matar o Maharaj Kamsa, esse Krishna, veja bem, ele é o Vishnu Krishna. Ele veio cumprir o propósito do verso que estudamos do Bhagavad Gita na semana passada. Tad vidi pranipratena, aliás, não é isso, não. É capítulo 4. Vamos lá, treinar ele de novo. Capítulo 4 é o verso 7, né? Deixa eu ver. Quatro, verso 7. 7 e 8. Vamos cantar de novo o sânscrito, para treinar. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada yada hi dharmasya. Adayada Hidamasa Masya. Gani bhavati bharata. Gani Bhavati Bharata. Abhyutanam adharmasya. Abhutana Adharmasya. Tadatmanam srijamiyaham. Tadatmanas Shrijasyaham. Srijamiyaham. Shrijamyaham. Tadatmanam srijamiyaham. Tadatmanam Shrijamyaham. Isso, aí você lê a tradução. Sempre onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, há uma ascensão predominante da irreligião. Aí, então, eu próprio descendo. Isso. Quem está dizendo esse verso é o Vishnu Krishna. Né? Veja o verso 8. Vishnu Krishna significa que ele está no humor do avatar da era. Né? Ele está no humor de cumprir a missão. Ele está no humor da majestade do nascimento de Deus. Ó. Paritranaya sadhunam. Paritranaya sadhunam. Vinashaya chaduskritam. Vinashaya tadukristam. Dharma samstapamartaya. Dharma sanstapanataya. Shambhavami yuge yuge. Shambhavani yuge yuge. Então, para libertar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo apareço milênio após milênio. Então, ele está dizendo que toda era que vem a escuridão da ignorância, Krishna nasce. Mas quem é esse Krishna que ele está falando? Ele está falando de uma expansão dele. Uma expansão que vem para restabelecer os princípios da religião. Isso aqui é função do avatar da era. O avatar da era, ele vem com um propósito, com uma missão estabelecida. Ele vem para aniquilar os canalhas, matar Kamsa. Ele vem para restabelecer os princípios da religião, falar o Bhagavad Gita, proteger os devotos,
salvar Vasudeva Devaki, Maharaj Ugrasena, que estavam na prisão, né? Salvar os piedosos na batalha de Kurukshetra, né? As pessoas que estavam sofrendo pelo governo demoníaco de Duryodhana, né? Então, isso aí é uma função que ele vem cumprir milênio após milênio. Nós estávamos conversando, Tulasi, que Krishna, Swayam Bhagavan, a pessoa original que está em Vrindavana, sempre doce, brincando com seus amigos, que não tem função a cumprir dentro desse mundo material. Veja bem, Krishna, ele não tem nenhuma relação com o mundo material. Ele tem o seu próprio mundo, que é cheio de bem-aventurança. Ele não tem que vir aqui. Ele manda as suas expansões. Ele se expande, manda o Vishnu manter o universo, né? Ele se expande como Brahma e Shiva para manter e aniquilar, mas ele não precisa vir diretamente, né? Mas nós estudamos que, de acordo com o Chaitanya Charitamrita, Krishna, Swayam Bhagavan de Vrindavana, ele vem uma vez a cada dia de Brahma. Aqui no Gita, Krishna está dizendo, eu venho milênio após milênio, né? Eu venho toda yuga. Toda yuga tem um avatar, né? Toda era tem o seu avatar. Deus vem, era após era, para restabelecer os princípios da religião, trazer o Dharma daquela era. O Dharma de cada era. Cada era tem um Dharma. O Dharma da era de Kali é cantar o santo nome. O Dharma do Aparayuga era sacrifício de fogo. Na era anterior, era adoração à deidade. E na outra era meditação. Então, cada era tem um Dharma, né? Agora, a gente está na era de Kali, né? Mas Krishna também vem estabelecer o Dharma da era de Kali. Mas uma vez a cada dia de Brahma, ele vem pessoalmente cumprir a função do avatar. Ele não envia a sua expansão. Ele vem pessoalmente. E a sua expansão vem dentro dele. Isso. Está contida nele, né? O Vishnu do Avatar está contido dentro de Krishna, porque Krishna tem todos os Vishnus dentro dele. Todas as formas de Deus estão dentro dele. Então, todos os avataras vêm juntos nessa forma de Krishna, que vem uma vez a cada dia de Brahma. Agora, quando Krishna manifesta esse passatempo, quando ele está dentro dos limites de Vrindavana, aí ele é chamado Swayam Bhagavan, a personalidade de Deus plena de todos os seus atributos, de toda a sua doçura que nenhuma outra forma de Deus tem. Olha, Vishnu, ele tem 60% das qualidades de Cristo, mas ele tem 4%, né? Aliás, ele tem 90% das qualidades de Krishna, porque ele tem 4 qualidades que ele não tem. Ele tem 64 qualidades, Krishna, mas Vishnu só tem 60. Na forma de Vishnu, ele só tem 60 qualidades. 4 qualidades somente a forma de Krishna tem. Quais são essas 4 qualidades? Venu Madhuri, ele tem a flauta dele muito doce. Ele tem a Dara Madhuri, ele tem os lábios dele muito doces. Ele tem Guna Madhuri, que é qualidades muito doces. E ele tem Lila Madhurya, que são os passatempos mais doces. Somente a forma de Krishna tem essas 4 qualidades. E aí, Krishna, ele vem pessoalmente nessa era passada. Ele veio pessoalmente, que é uma vez a cada dia de Brahma. Desse dia de Brahma foi a única vez que ele veio. Agora, em outras eras, ele vem como o Vishnu, né? Avatar, Vishnu Krishna. Agora, veja bem, Vrindavana só aparece nessa era.
Quando Krishna completa 11 anos e sai de Vrindavana, então o passatempo dele começa a ser do Vishnu Avatar. Aí você tem a missão do Avatar. Ele vai cumprir a missão do Avatar. Ele não pode mais manifestar a forma Swayambhagavan. Então, ele só manifesta a forma dele Swayambhagavan por apenas esses 11 anos que ele fica na floresta de Vrindavana. Depois, só vai ter o Vishnu Krishna, que é o Krishna do Bhagavad Gita, né? Que ensina a Arjuna. Né? Então, esse período que ele passou em Vrindavana é um período que ele manifesta uma vez a cada dia de Brahma. O restante dos passatempos, ele manifesta todas as eras. Tá? Quando ele sai de Vrindavana, volta para matar Kansa, aí ele começa a matar os demônios e se tornar rei, e executar atos heróicos. Toda a vida isso ele faz. Né? Vai falar o Bhagavad Gita, vai instruir os devotos. Agora, o que ele fez até os 11 anos de idade, ele só manifestou nessa hora, no dia de Brahma, né? Nessa yuga. Então, esse período é muito especial. Né? É um período que é descrito no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Né? Em poucos capítulos, ali, vai ter a narração dos passatempos de Krishna em Vrindavana. Então, esses passatempos, eles ficam ali de forma meio que passado por cima. Porque o Bhagavatam, ele faz todo um preparo. São 9 cantos, até chegar ao 10º canto. Quando chegar ao 10º canto, ele só vai dedicar alguns capítulos aos passatempos de Vrindavana, porque depois ainda tem os passatempos de Mathura e de Dwarka, como Krishna constrói Dwarka, como ele vai lutar a batalha de Kurukshetra e como ele vai abandonar esse mundo. Aí tem o 10º canto, o 11º, né, que vai narrar o Vishnu Krishna. Mas os passatempos de Vrindavana, eles são especiais. E dentro desses passatempos, apenas 5 capítulos são descrevendo o top most do amor de Radha e Krishna, que é os 5 capítulos que descrevem a Ansa da Raça. E ainda assim não descrevem diretamente, descrevem apenas por cima. Por quê? Porque Shukadeva Goswami, ele era a encarnação do papagaio de Radharani. Se ele falasse o nome Radha, ele caía para trás em êxtase e ninguém mais podia contar a história. Então, quem podia contar a história era Shukadeva, então ele não podia falar o nome Radha. Então, o nome dela ficou oculto no Srimad Bhagavatam. Ninguém ouve o nome dela. Então, o conhecimento foi passado dessa forma. O Bhagavatam foi narrado, Krishna veio na única vez no dia de Brahma, e é contado apenas em poucos capítulos, os passatempos de Vrindavana, como são em Swayambhagavan, a forma de Deus original, e apenas os 5 capítulos da Dança da Raça, que vão descrever por cima e oculto os passatempos de Radha e Krishna. Então, isso ficou oculto durante muito tempo. Durante 5.000 anos ficou oculto, até que Krishna disse: faz muito tempo que eu não concedo a misericórdia aos habitantes do mundo. A devoção que eu reciproco com os habitantes de Vrindavana é o que mais satisfaz meu coração. E isso está oculto ao mundo. As pessoas me adoram com temor e reverência. Eles me adoram oferecendo os hinos védicos, mas o castigo que a minha namorada ou que a minha mãe me aplica com as suas palavras ásperas captura minha mente muito mais do que os hinos védicos. Eu devo contar ao mundo sobre esse segredo. Eu devo permitir que as pessoas pratiquem a devoção na plataforma do amor espontâneo, porque a devoção com regras e regulações não eleva a pessoa ao amor dos habitantes de Vrindavana. A pessoa seguindo regras e regulações, ela poderá alcançar a minha forma de Vishnu em Vaikunta, mas ela não vai poder alcançar o amor dos residentes de Vrindavana. Então, a não ser que eu pessoalmente desça e ensine essa ciência com o meu próprio exemplo, ninguém mais poderá ensinar isso. Então, eu vou voltar novamente. Então, quando Krishna vai embora, leva a flechada, vai embora, ele começa a pensar sobre isso. Veja o que acontece, ninguém vai saber disso. O Uddhava foi embora também, só contou meia dúzia de palavras para o Maitreya que vai contar para o Vidura,
ali conta, disse-me disse, e ninguém vai saber da verdade, que eu sou devotado a Radharani, que eu sou devoto dela. Então, eu preciso voltar e contar a história pessoalmente. Aí, quando Krishna, Swayam Bhagavan, vem uma vez a cada dia de Brahma, quando ele vai embora, ele vê que ficou alguma coisa faltando. E aí, na era seguinte, a era de Kali, ele vem na forma de um devoto disfarçado e encoberto pelo brilho de Radharani. E aí ele nasce como Chaitanya Mahaprabhu na Kali Yuga seguinte. Né? Sempre assim. Krishna vem uma vez a cada dia de Brahma. Na Kali Yuga que se segue, depois do seu desaparecimento, ele vem como Mahaprabhu, como um devoto. Disfarçado, porque o Yuga Avatara, na verdade, é a Adwaita Acharya. Né? Aquele Yuga Avatara da era de Dwapara, veja só, o Yuga Avatara é o avatar da era, o Vishnu, Krishna, veio dentro dele, né? Mas na era de Kali, ele veio separado, veio como Adwaita Acharya. A Adwaita Acharya vem toda a era de Kali. Toda a era de Kali, ele vem pregar o Dharma da era. Qual é o Dharma da era? Cantar o santo nome. Tá? Toda a era de Kali, a Adwaita Acharya vem e ensina. Ó, entidades vivas, cantem o santo nome. Agora, nessa era de Kali especial, a Adwaita Acharya, ele invoca o aparecimento de Mahaprabhu, ao invés de ele cumprir a função dele. Ele não vai cumprir a função dele. Ele vai orar ao Senhor Krishna Swayam Bhagavan, que exibe seus passatempos unicamente na terra de Vrindavana. Quando ele vem, ele desce com seus associados e com a sua morada de Vrindavana, quando o Swayam Bhagavan vem. Então, ele trouxe Vrindavana para esse mundo, né? Krishna, quando veio, ele trouxe Vrindavana. Nas outras Kali Yugas não tem Vrindavana. Nas outras do Aparayugas não tem. Nessa ele trouxe. A Adwaita Acharya diz, meu senhor, essa era de Kali está muito turbulenta. Eu sou incapaz de cumprir minha missão de avatar da era. Ele se vê como incapaz. Né? Então, o Adwaita Acharya, ele é aquele mesmo Vishnu Krishna, que ensinou o Bhagavad Gita para Arjuna. Só que ele agora está fora. Está do lado de fora. Swayam Bhagavan vai vir, só ele, com o Modi Radharani. Não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para ter o avatar da era. Né? Ele veio ali, ó, pá, e veio com Radharani. E a Adwaita Acharya, que é o avatar da era, foi quem invocou o aparecimento dele. Então, a Adwaita Acharya, ele é o avatar da era abraçado com Shiva. Shiva também está presente dentro de Adwaita Acharya. Então, ele é Vishnu e Shiva. E aí, os dois amados dele invocou, e aí ele desceu. Né? A sua própria personalidade e o seu amado devoto Shiva invocou e ele desceu. E ele desceu como Radha e Krishna, né? Combinados no avatar da era para ensinar o quê? Serviço devocional na plataforma de amor espontâneo. Raganuga Bhakti. É diferente de Vaidhi Bhakti. O que é Raganuga Bhakti? Raganuga Bhakti é a devoção que segue no passo dos habitantes de Vrindavana, que foi vivenciada por Uddhava. O Uddhava foi o primeiro Raga Bhakta, quando ele foi enviado por Krishna para levar a mensagem para os Brajavasis. Ele foi o primeiro Raga Bhakta, mas depois ele passou um pouco só para Maitreya, e Maitreya foi incapaz de passar o restante para Vidura. Ficou tudo muito oculto. Então, teve que vir como Chaitanya Mahaprabhu. E aí, Chaitanya Mahaprabhu vai explicar a doçura que você está ouvindo agora. Essa doçura que Krishna é Swayam Bhagavan em Vrindavana. Fora de Vrindavana, ele é Vishnu Krishna. Ele só leva a Vaikunta. Ele só vai dar a passagem para a Vaikunta. O Krishna de Vrindavana é adorado pelas gopis, e só elas podem dar acesso a ele. Somente seguindo os passos das gopis, ele pode trazer isso. Aí ele manda vir Rupa Manjari. Rupa Manjari vem com eles, com o casal divino, né? Como Rupa Goswami, para escrever os Rasa Shastras e explicar todos esses tópicos confidenciais. Porque Mahaprabhu ele veio dar o exemplo, e Rupa Goswami registrou nas escrituras. Né?
Rupa Goswami registra para a posteridade, trazendo a ciência, ele explica tudo isso que a gente está conversando. Tá? Esse conhecimento é dado apenas dentro do Gaudiya Vaishnavismo. Nenhuma outra Sampradaya tem acesso a essa sabedoria. Apenas os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, aqueles que são devotados dentro dessa missão, é que têm acesso a esse segredo. Os demais, eles vão pensar que Deus vem para o mundo, para salvar os piedosos, aniquilar os ímpios e estabelecer os princípios da religião. Mas os devotos de Chaitanya entendem que Krishna, ele vem pessoalmente por apenas um motivo, né? Que é compartilhar com o mundo o amor que os residentes de Vrindavana têm por ele. Ele vem ensinar ao mundo o processo de Raganuga Bhakti. Agora, Mahaprabhu, ele tinha alguns desejos, ele aproveitou, né? Porque ele tinha alguns desejos insatisfeitos na encarnação de Krishna, irada, em Vrindavana. Ficou algumas coisas insatisfeitas no êxtase dele. Ele queria sentir o amor que ela tem, saborear a doçura dele, que só ela sente. Ele queria entender a profundidade desse prema. Por causa desses 3 desejos, ele assume a forma de Mahaprabhu, que é a forma de devoto, né? Para sentir o que Radharani sente, na própria pele. Radê. Ficou assim algumas questões, né, com relação a Vishnu, né, o criador mesmo, Vishnu, assim, quer dizer, a gente pode chamar assim de avatar, né, não sei se pode dar esse nome, né, desses, né, que aparecem, né, que é Vishnu, mas né, no corpo, né, em outro corpo. Assim, mas Vishnu, ele tem, quer dizer, ele próprio, o Deus, o Criador e tal, ele tem essa necessidade de aparecer ou ele aparece, né, exatamente somente para passar essas lições, esses ensinamentos, essas outras questões, né, porque ele próprio, que eu entendi assim, que ele próprio, ele já está satisfeito em si mesmo, né. Então, Sim. Sim. Vamos primeiro nessa primeira, né? Você adotou a outra, para não esquecer? Sim, tá, aqui no meu metal. Então, Krishna, ele assume a função de avatar, né? Avatar é uma função dentro do mundo material. Para que o mundo material exista, tem que existir o avatar, né? Que são pessoas enviadas do alto que descem para baixo para organizar as coisas, para começar a fazer uma determinada processo dentro daquela comunidade. Seria assim como, vamos dar um exemplo, os jesuítas, né? Eles vinham com aquela missão de catequizar o povo indígena, por exemplo, né? Claro que não é um exemplo tosco, né? É um exemplo tosco. Mas é como um presidente que manda um representante para definir algumas questões políticas dentro de um Estado, né? Por exemplo. Então, você tem o avatar como uma função dentro do mundo material. Deus, ele não tem uma função dentro do mundo material. Ele assume para que o mundo material possa funcionar. Agora, ele assume como? Ele envia representantes. Geralmente, ele vai escolher primeiro uma pessoa, uma alma muito piedosa, que possa cumprir o trabalho. Se não tiver ninguém, aí ele pode mandar uma expansão dele. Se não tiver aquela expansão qualificada, para tanto, aí ele tem que vir pessoalmente, né? Aí, essa função, né, veja bem, ela tem um propósito dentro da manutenção do universo. Vishnu, ele é o mantenedor. Então, para manter, ele precisa aniquilar pessoas ímpias. Quando cresce muito o número de pessoas pecaminosas, ele tem que cortar a cabeça, né? E quando as pessoas se desvencilham dos princípios estabelecidos por ele em encarnações anteriores, ele tem que voltar e dizer o caminho certo.
né, para as pessoas que são piedosas, para o conhecimento não se perder, né? Então, isso aí é para manter o universo, isso são funções que o Vishnu ele tem para manter o universo, então ele tem que enviar, né, ou representantes, encarnações empoderadas, ou diretamente uma encarnação, uma porção plenária, né, para cumprir essas funções, né? Agora, Krishna, Swayam Bhagavan, que tem o seu próprio mundo, que ele está autossatisfeito, que ele não tem nenhum propósito, ele só tem que amar a Radharani, ele vem pela compaixão dela. Pela compaixão dela, que ela olha para o mundo material. O mundo material aparece no reino divino de Krishna na forma de uma nuvem escura. E quando Radharani olha para a nuvem escura, ela tem saudade de Krishna. Ela sente isso. Saudade. Separação de Krishna. É isso que acontece com Radha quando ela olha para a nuvem. E essa saudade, essa separação, deixa o coração dela muito compassivo. Então, é devido a essa compaixão que ela tem, esse sentimento de separação que ela sente de Krishna, que provoca com que o próprio Krishna venha a esse mundo, para mostrar para as pessoas desse mundo o amor que Radharani tem. Porque, do contrário, ninguém saberia sobre o amor de Radha. Tudo isso é para revelar a ela, a Suprema Deusa, a Adi Shakti, que é Krishna, é o amante dela. Então, ninguém poderia compreender ela, porque é um amor muito elevado. Então, ele resolve vir, então, com a sua morada e mostrar às pessoas. Ele desce com Vrindavana. Quando ele vem, Vrindavana se manifesta aqui. Vrindavana é um reino espiritual de Cristo, ilimitado, insondável, inalcançável, né? Mesmo por aqueles que residem em Vaikunta, que já são liberados. Só quem alcança é quem tem o amor que Radharani tem. Mas ninguém pode conhecer isso se ele não mostrar. Então ele vem e faz o espetáculo dele. Quando ele vem uma vez a cada dia de Brahma, ele aparece. Isso quer dizer que é um intervalo de tempo muito longo e muito curto. Quer dizer que, ao mesmo tempo que ele sempre está, ele é muito raro aqui dentro. Aí ele aparece. E quando ele aparece, coincide com o tempo do Avatar. É a mesma época que o Avatar vai vir. Coincidentemente, alinhado, né? Ele alinha com aquela coincidência. E é sincrônico. Na hora que o Avatar iria vir, ele vem. Então, o Avatar vem dentro dele. Por isso que ele aparece em duas terras simultaneamente. Uma, ele nasceu no calabouço de Kansa. Ali, quem nasceu no calabouço de Kansa foi Vishnu. Tanto é que quando Devaki dá a luz sai da ione dela literalmente. Talvez daí veio o termo da luz. Porque o que saiu de dentro dela não foi um feto, não foi um feto, não, como é um bebê, foi uma luz. E ali apareceu a forma de Vishnu, de 4 braços, portando suas armas. Ali era o avatar da era, mas não era o Krishna original. O Krishna original nasceu do ventre de Yashoda, na terra de Vrindavana. Aí o Vasudeva é instruído a levar o bebê dele, né, que assume a forma de um bebê, e ele vai levar aquele bebê até Vrindavana, aonde está Krishna, original, que nunca sai de Vrindavana, que nasceu do ventre de Yashoda. Só que mãe Yashoda, ela foi enfeitiçada. E não só mãe Yashoda, todos os Brajavasis. Então, mãe Yashoda, ela dá à luz a 2 crianças. Uma é Yoga Maya e a outra é Krishna. Quando a gente está estudando o Chandipata, lembra do Chandipata, do Navaratri? Lembro, A batalha sim. da deusa Durga? Sim.
Lá, ela promete, em uma das suas orações, no finalzinho do Chandipatá, ela diz: eu vou nascer na casa de Nanda Maharaj, do ventre de Yashoda, para salvar o mundo. Então, Mãe Durga nasce do ventre de Yashoda, na casa de Nanda Maharaj, junto com Krishna. Então, Mãe Yashoda, ela dá à luz a gêmeos, um casal de gêmeos, a menina e o menino. Então, Krishna, Swayam Bhagavan original, nasceu do ventre de Mãe Yashoda, e a própria Maya Shakti nasceu do ventre dela também. E ludibriou todo mundo. Todo mundo ficou encantado pelo aquilo. Quando Vasudeva chega, ele pensa que troca o bebê, que havia uma criança no berço apenas. Era uma menina que ele vê. E ele coloca o bebê dele no berço e pega a menina. Quando ele colocou o bebê dele no berço, o bebê dele, que nasceu lá na prisão de câncer, que é Vishnu, se fundiu no bebê Krishna, que nasceu do ventre de Yashoda, só que ele não pôde ver isso. Porque Yogamaya estava ali. Mahamaya estava ali. Durga Devi. Ele pegou a menina e levou a menina, pensando que só trocou. Mas o menino dele se fundiu no menino de Yashoda. Acabou que ficou apenas 2 crianças no final das contas. Uhum. Mas eram 3. Assimilando aos pouquinhos. É muito louca essa história. Aí é o seguinte, é outra questão, né? Porque Vishnu, ele está lá, né? E aí ele vem, né, nessas formas, né? Vou usar o mesmo termo, né? Porque é um termo que mais propício para mim, né? O avatar. Assim, essas questões que são defendidas, que são passadas, que são levantadas, por exemplo, se Vishnu nunca saiu, ele tem essa experiência, como é que acontece esse download, como é que acontece essas questões, né, né, esses ensinamentos, né, nesse ser, assim, entendeu? Eu Então, gostaria que você falasse mais. então, Gostaria de entender bem a sua questão. então a questão é a seguinte, Vishnu Criador, né, do universo, de todas as coisas existentes, o Supremo, o Absoluto, a verdade suprema, certo? Então, ele, em si, ele não tem essas experiências, né, da vida, porque ele está sempre lá, né, sempre existente, certo? Que eu entendo aqui que ele é sempre existente. Mas, assim, ele envia, né, para a Terra, no caso, né, para os habitantes desse universo, né, a si próprio, né, ele vem como si mesmo, né, como um avatar, assumindo um corpo, assumindo uma forma, né, para trazer o conhecimento, né. Aí a pergunta é a seguinte: esse conhecimento que é passado, né, como Chaitanya Mahaprabhu, que está todo esse conhecimento, todas essas questões que foram levantadas, né, se Vishnu não tem essa experiência de vida, como é que acontece essas experiências? Como é que acontece esse download? Como é que acontece essas questões? Como é que acontece passar os conhecimentos? Né? Isso que veio. E essa maneira também de passar os conhecimentos, a gente vê também que os sábios, eles estão conectados diretamente com o Supremo, e que ele também recebe esses conhecimentos, aquele sábio que é dedicado ao serviço devocional, a todo o conhecimento, a toda a leitura, ele recebe cada vez mais essa potência, né? Eu, assim, tô com essa visão, né? Como é que vem, né? Como é que algumas pessoas, eles conseguem, né, abraçar a causa e passar esses conhecimentos e captar e conectar, entendeu? Que não é para todos, né? São para poucos, né? Mas essa potência, quero entender. Essa potência é chamada Lila Shakti. É a potência inconcebível de Bhagavan, chamada a potência dos seus passatempos. Então, existe ali uma diretora. Existe uma diretora. Quer dizer,
uma consciência que bola tudo, que bola os acontecimentos e que faz surgir uma percepção de tempo e de espaço. Ela é chamada Maya, né? Yoga Maya. Maya significa que abrange tudo. Tudo é abrangido por ela. Nada pode ser passado fora dela, né? Maya é mãe, porque quando o bebê está dentro da barriga da mãe, a mãe é tudo o que existe. É eu, tanto dentro quanto fora. Tudo que está fora do bebê é a mãe. E tudo que está dentro do bebê é a mãe. O bebê está ligado a ela pelo cordão, ele faz parte dela, né? Então, Maya é isso. Maya é a mãe, é a ilusão de percepção de eu individual, separado, que faz você ter essa experiência que você julga que Deus não tem. Mas essa experiência que a alma condicionada tem, Deus tem. A experiência que a alma condicionada tem está acontecendo dentro de Deus. Não está acontecendo separado dele. Sim. O senhor Vishnu, ele está deitado no oceano causal. No primeiro oceano, o Karana, Dakasha e Vishnu, o oceano causal, onde ele está dormindo em Yoga Nidra. Ou seja, ele está sonhando. O sono véu da Mãe Divina. E a partir do seu sonho, Vishnu está tendo a experiência de todas as encarnações de todos os seres, a todo lugar, a toda circunstância. Por isso o nome dele é Vishnu. Vishnu significa o onipenetrante. Ele penetra tudo. Então, Vaishnava é aquele que adora a consciência que penetra tudo, que está vivenciando tudo. Então, todos os raças, iraçabaças, vivenciados pelas entidades vivas no seu caminhar dentro dessa ilusão, são vivenciados por Deus. É por isso que temos, assim, isso eu já senti aqui, né? Porque se nós somos parte de Deus, então nós todos estamos, ele está o tempo todo vivenciando todas as nossas experiências, né? Essa colocação que eu coloquei, assim, é porque como absoluto, tá? Mas, assim, então é por isso que quanto mais evolução, mais você vai dar menos trabalho, né? Menos preocupação, você vai estar mais afinado, mais em sintonia, né? Com Deus, né? E nessa evolução. O propósito dele, nessa encarnação que a gente está discutindo, que é a encarnação de Krishna e de Chaitanya Mahaprabhu seguida, né, esse avatar, a gente está falando que o propósito dele é que a gente expanda a bem-aventurança dele. Quando você sentir o êxtase devocional, então o Senhor vai aumentar o êxtase dele. Sempre que uma alma se realiza espiritualmente, aumenta a bem-aventurança de Deus. Por isso, nós também somos como Radha, Ladini Shakti. Somos parte dela. Ladini quer dizer a potência de prazer de Deus. A sua função é dar prazer a Deus. Quando você sentir prazer, Deus sente prazer. A sua função é dar prazer a Ele. É por isso que você existe. Quando você sente sofrimento, é porque você não está cumprindo o propósito da sua existência. Aí você sofre. O propósito da sua existência é dar prazer a Deus. Isso. E é através do prazer que Deus tem, que tem essa potência da criação, né? Da bem-aventurança, do poder de criar, de expandir. Sim, as expansões vêm do seu prazer, vem do prazer dele. Agora, a criação, ela já é um processo para desenvolver as almas que estão longe do centro, né? Porque a existência, né? Imagina a existência, totalidade, a grande luz, né? Aí o centro é a fonte, é o sol. Quanto mais longe do sol, mais escuro está, né? Então ele vai trazer esses que estão na periferia para o centro. É um processo de trazer da periferia para o centro, né? Você traz da periferia, porque ele vai expandindo. Aí ele vai expandindo, aí tem que trazer de volta para o núcleo. Ó, a luz vai expandindo eternamente, né? E aí volta para o núcleo, aqueles que estão ali.
né? Isso. Para crescer o núcleo. Aí, quando cresce o núcleo, aumenta a luz. Tá? É. É um Assim, processo físico, né? então, assim, pelos ensinamentos que eu recebi, né, no caso hoje, então, Krishna em Vrindavani, que tem 4 potências a mais, que é, assim, a expansão mais pura, né? Todos são puros, né? Mas eu falo nesse sentido. Então, conectando com Krishna, conectando com Radha, né? Em serviço devocional e dedicação e amor, estamos mais próximos, né? Mais próximo do absoluto, mais próximo de chegar até ele, né? De conectar com ele. O amor de Radha por Krishna, que é o amor conjugal no seu aspecto imaculado, é a origem de tudo. É o Adirasa, o raça original, né? O primeiro raça. É que nem a gente tem a experiência aqui. Quando você é adolescente e você começa a ovular, aí você se sente atraído pelo masculino. Isso é o início da vida, né? Para os filhos que vão nascer, né? Então, é o início de tudo. É ali que começa. É a atração entre macho e fêmea. É o primeiro processo de fecundação, né? De expansão, de prazer, né? Da vida. É o amor. O amor de adolescente é o primeiro raça. É o primeiro sabor que existe. É o amor que Radha e Krishna estão desfrutando. E aí ele vem uma vez a cada dia de Brahma para ensinar isso para os seres vivos. Isso. E esse amor conjugal é a base de toda a manifestação da sua existência. É isso que eu entendi hoje, né, do amor conjugal, né, desse amor em potencial, né, que não tem medidas, né, da saudade, né, do desejo, da paixão. Por isso que quando você vai arrumar um namorado e vai ter um relacionamento tântrico, consciente de Deus, aí você aumenta bem a bem-aventurança dele, né? Por isso que você pode pedir para a Mãe Divina. Vai chegar o Navaratri. Aí você já faz um voto com a Mãe Durga, para ela arrumar um companheiro tântrico para você, poder compartilhar esses sentimentos de amor e assim aumentar a bem-aventurança do casal divino, porque eles vivenciam a sua experiência, né? Sua experiência devocional também é vivenciada por eles. Cadê o horário? É. 1h20. Obrigada, Prabhu. Guru Jaga, muito boa a sua aula, e a gente vai continuar, hein? Vamos continuar. Essa aula também ficou boa. Ai, eu não sei o que eu fiz aqui. Peraí. Pronto. Eu vou desligar, então, a gravação, né? Pronto.